O Senhor já fez com que os cegos enxergassem. Agora eu te peço que o Senhor faça com que esses que vêm fiquem cegos. Essa foi uma oração feita pelo irmão André. E você vai entender hoje por que ele fez essa oração. Fica aqui no Clube do Livro. Bom, eu quero te convidar a já sentar aí no seu sofá, colocar o seu chazinho, o seu café aí do lado. Pega um caderno aí para você ir anotando, já pega a indicação de leitura de hoje, porque é sensacional. Com certeza vai mudar a sua vida, vai virar uma chave aí, pelo seu ponto de vista a respeito de missões, a respeito de devoção a Deus, a respeito da sua vida cristã. O livro de hoje é diferente porque é uma biografia. Nós vamos falar sobre a vida de um homem que serviu a Deus e está servindo até hoje, inclusive, e fez grandes coisas através do Senhor. Olha só. Eu já quero te pedir uma coisa antes da gente começar aqui, para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, faz toda essa etapa aí, que é muito importante para a gente e para você sempre receber as notificações, não só do Clube do Livro, mas de todos os programas aqui da IPP-TV. Já acesse o IPP Play, que é o nosso streaming, onde a gente joga todos os programas lá para você maratonar todos os programas, todas as playlists. Então, fica à vontade aí e já faça isso, porque isso vai ser muito bom e edificante para você. Bom, eu não podia começar sem falar a nossa frase do C.S. Lewis, que é o nosso slogan aqui do Clube do Livro. Nós lemos para saber que não estamos sozinhos. E para a gente mostrar que a gente de fato não está sozinho, eu estou aqui com Samuel Lopes. Tudo bem, Samuel? Prazer ter você aqui de novo. Tudo bem, prazer, Letícia. Obrigado por mais esse convite, né? Eu fico muito feliz, ainda mais falar sobre esse homem de Deus que tem impactou e continua impactando várias vidas, né? E fazendo com que homens comuns como ele cumpram o desejo do coração do nosso Deus, né? Que é cuidar das pessoas, trazer e levar a palavra de Deus para o necessitado, para o perdido, e fortalecer e dar auxílio para igrejas que estão sendo martirizadas, perseguidas em países que ainda têm o evangelho como crime, né? Isso tem que ficar sempre no nosso coração, pairar sempre na nossa mente, né? Que existem irmãos ainda hoje, que estão sendo perseguidos, que estão morrendo pelo simples fato de serem cristãos, né? E falar sobre esse tema, para mim, é emocionante, porque, primeiro, por quem irmão André é, e sendo um dos livros que mais me impactaram na minha vida cristã. Então, que Deus abençoe a gente aqui e que a gente aprenda, de fato, a viver o Evangelho de forma radical. Se possível, for morrer por Evangelho e se tornar e ser feliz, né? Estar feliz por esse privilégio, né? É o mesmo privilégio que Pedro e alguns discípulos, quando presos, surrados, apanharam, estavam presos, mas mesmo assim estavam com os corações regozijados, felizes por estar sofrendo por amor de Jesus Cristo. Então, que tanto os apóstolos como homens, como o irmão André, possam nos ajudar. Então, que bom que nós estamos falando sobre isso, né? Eu fico feliz pela a confiança que você teve em me chamar para falar sobre esse homem importante. Isso é muito bom ter você aqui para falar dele, porque é realmente emocionante a história. E eu acho que exatamente o que você falou é o objetivo do Clube do Livro de hoje, que é trazer essa inspiração para as pessoas de que o mesmo Deus que agiu lá com os apóstolos, que agiu com os discípulos, é o mesmo Deus que está hoje presente nas nossas vidas e que pode operar coisas maiores e infinitamente mais do que nós pensamos ou até pedimos, né? Então, que a gente olhe para a vida do irmão André. É um homem comum, né? A gente não está aqui beatificando ninguém, na verdade. Ninguém, né? Exatamente. Ele ama quem é ninguém, né? Quem se faz ninguém e que se reconhece ninguém. E a gente vai ver essa trajetória de humildade, de obediência, de sofrimento do irmão André. E a gente vai ter uma perspectiva melhor. Eu acho que a gente fica com uma perspectiva mais clara da vida quando a gente vê as histórias dos outros homens, né?
Exatamente. E às vezes as pessoas olham o irmão André como uma pessoa... a gente olha a Bíblia, né, e vê os apóstolos, mas nossa, mas ali são os apóstolos, estavam com Jesus. Eles ali tinham coragem mesmo, ali tinha o poder do Espírito Santo ativo ali. E às vezes esquece que é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo poder, né? Que o poder vem de Deus. E quando nós vemos homens no nosso tempo que tem essa mesma coragem, intrepidez, aí a gente olha, nossa, Deus realmente trabalha, né? Deus realmente não é teórico, Deus é prático, Deus faz com que as coisas aconteçam e que o poder dele a gente percebe nas ações de homens comuns, pecadores, que têm suas limitações, mas que se colocam à disposição. Eu acho que é muito disso, sabe, Letícia? A gente entender o nosso papel. A gente não é nosso, a gente não tem vontade, a gente não tem desejo. O nosso desejo, a nossa vontade tem que ser para fazer e para falar da mesma forma e com coragem que Jesus falou. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Exatamente. E isso é muito bonito porque, na verdade, quando a gente fala assim, às vezes as pessoas vão entender como um legalismo, né? Ah, eu vou ter que fazer isso para Deus. Ah, eu vou ter que viver só para Deus. E, na verdade, a diferença é que a gente vai escutar isso e vai falar assim, cara, que privilégio. Que privilégio poder servir o Senhor e devotar toda a minha vida, todos os segundos da minha vida para a pregação do Evangelho, para servi-lo, para servir as outras pessoas. Isso é um privilégio. E mesmo que a gente sofra, esse é um privilégio maior ainda, né? Paulo fala isso. Um privilégio enorme poder sofrer em nome de Deus. E quando Deus chama Paulo, ele fala exatamente isso, né? Para Ananias. Ele fala assim, convém que ele sofra pelo amor do meu nome. Exatamente. E a gente tem que experimentar isso, né? Às vezes a gente vive numa sociedade muito incrédula. Eu acho que a gente não crê no poder de Deus. A gente nem mesmo crê nas características de Deus, no caráter de Deus, a ponto de se entregar e de confiar que Ele vai fazer todo esse processo, que Ele vai nos usar, que Ele vai prover as coisas necessárias, as ferramentas necessárias para que a gente pregue o Evangelho, né? A gente vai ver que no final da história do irmão André, que é o contrabandista de Deus, o nome do livro, é uma biografia dele. A gente vai ver que lá no finalzinho a gente tem um testemunho sobre como ele contrabandeou Bíblias, né? E é um poder de Deus, assim, você vê o milagre acontecendo de uma forma que você fala, está muito distante de mim. Mas não, Deus usou o irmão André, Deus usou homens durante toda a história e Ele quer nos usar. Deus não está com as mãos fechadas, a gente vê nas Escrituras isso, né? Isso. Deus não fechou as mãos para nos abençoar. Ele está com as mãos abertas para providenciar tudo que é necessário e possível para a gente fazer a obra dele, né? É verdade. A gente tem que só realmente nos colocar à disposição da parte de Deus. Né? Interessante, quando eu li esse livro, Letícia, uns 2 anos antes, eu estava passando mais ou menos por uma crise, sabe? Crise essencial, crise de identidade em Cristo. Eu falo, né, eu nasci em berço evangélico, mas teve um período da minha vida, finalzinho da adolescência, começo da minha juventude, né? Que eu estava vivendo por viver mesmo, assim. E interessante que tem um momento que marcou muito a minha vida. Foi quando eu conversei com um mormon. E eu não conseguia dar razão da minha fé. O porquê eu acreditava, não que eu acreditava. E ele simplesmente me engoliu. Metaforicamente falando, com relação ao conhecimento da Bíblia, né? E foi bem no período que eu conheci o Portas Abertas, eu conheci o Ministério Underground do Portas Abertas e eu tive o privilégio de participar de um dos congressos undergrounds. E aí já começou com uma lapada, fui diretamente para uma outra, e aí foi quando eu conheci o Portas Abertas, o irmão André, e o trabalho dele, né? Então, foi impactante conhecer a vida desse homem. Um homem simples, comum, pobre que do vilarejo onde ele morava. Ele era o vilarejo da casa mais pobre do vilarejo. Mas interessante que mesmo esse vilarejo, né,
Tinha igreja evangélica, eles eram protestantes desde de criança. Mas o André, desde criança, ele não ia, né, para a igreja. Interessante que ele fugia da igreja. Você vai ver no livro tem ele falando que ele fugia da igreja, porque normalmente o pai dele era meio surdo. Então ele sentava nas primeiras cadeiras, né, os pais. E como a família era grande, não cabia no primeiro banco. Então ele sempre fugia, né, para o banco de trás e fugia do culto, né? E aí até ele conta que ele pegava um trecho de uma conversa de alguém que estava na igreja para depois soltar esse trecho para meio que provar que ele estava na igreja. Uhum. Então ele sempre foi disso, né? E ele fala nessa mente aventureira que ele sempre teve desde a infância, né? E falar um pouco da história dele, da infância e também da juventude, né? Depois da maioridade, que foi pro exército e tal. Ele passou por poucas e boas ali no exército, dentro de guerras, de períodos difíceis, né? Mas é interessante esse pensamento dele de aventureiro, né? Mas a gente vê Deus moldando e transformando a vida dele assim de forma poderosa, Letícia. É incrível, é impactante ler esse livro, ler a vida desse homem comum. Eu fico pensando, sabe, quantas pessoas também têm uma vida desleixada diante de Deus. Talvez um irmão ou irmã está assistindo agora e também esteja no mesmo perfil do irmão André antes, que ele entendeu o seu chamado missionário e está vivendo uma vida desleixada diante de Deus. Ele era cristão nominal, mas a sua vida não apontava esse cristianismo, né? Não era uma árvore que dava frutos, por assim dizer, né? Quando a gente lê João 15 vai apontar isso. Era uma árvore frutífera. Mas como Deus transforma vidas, como Deus utiliza de momentos complicados da vida para fazer com que nós nos voltemos ao certo, nos voltemos ao que importa, ao essencial da vida. Uhum. E foi em momentos difíceis dele que ele se voltou para a Bíblia, para conhecer mais de Deus, para se esmerar no conhecimento de Deus. Tanto que uma das coisas que ele fala depois que ele volta do exército e tal, é que foi nesse momento que ele estava com a perna ruim, que ele não conseguia andar direito, que ele sentia dor sempre que andava, que ele pegou a Bíblia que a mãe dele tinha dado e começou a ler e devorar. O dia inteiro ele passava lendo, tanto que a família dele começou a dizer que ele estava bitolado, né? A família crente estava dizendo que ele estava bitolado. E ele começava a participar dos cultos cada dia ele ia numa igreja diferente, né? Quando abria. Então, todo dia ele ia para o culto à noite, mesmo com a perna ruim. E ele falou que... E aí teve um dia que ele presenciou um milagre, né? Que ele orou e finalmente a perna dele parou de doer. E aí até a moça com quem ele conversava não tinha acreditado que era um milagre, né? E aí ele conta esses casos, né? Da progressão da fé dele, né? Ele era um incrédulo, pequeno mesmo, ele não dava muita bola para a igreja. No exército ele farriou, teve uma vida secular, enchia a cara. Exatamente. E se envolvia com gente, né, de todo tipo, enfim. Linguagem vulgar, ele sempre externou no livro isso, né? O período dele no exército foi um dos piores, assim, sabe? Uhum. E esse tiro no tornozelo, no pé, ele quase que precisava amputar, né? Os médicos até conversaram entre si se amputaria ou não o pé dele, né? Acabou não amputando, mas esse período no hospital foi um período que ele começou a ler a Bíblia, né? Uhum. E que, inclusive, depois a moça que pregou para ele nessa enfermagem foi a moça que começou a trabalhar com ele depois, né? Que ele se casou com ela, né? Exatamente. A Corey. Ele se casou com ela e a história deles é muito bonita. Você entende... É muito bonita até para você ver como que acontece um romance, né? Bíblico, cristão, com um propósito, com visão. Eu achei muito interessante ele narrando, né? Como que ele escolhia entre uma coisa e outra quando essa cosmovisão bíblica começou a entrar no coração dele, na mente dele, de forma que tudo que ele ia escolher, tudo que ele pensava em fazer, ele começava a pensar biblicamente, né? Então você vê como que essa transformação vai acontecendo, é muito interessante porque a gente vai se identificando também, né? Exatamente. Ver na prática ativamente o poder de Deus que transforma, né? Eu acho isso
Sensacional, Letícia. E conhecer um pouco do irmão André me ensinou que homens comuns podem fazer coisas extraordinárias, porque não estão fazendo por si só, mas estão sendo utilizados por Deus. E não é Ele que está fazendo a coisa extraordinária, né? É o próprio Deus através de nós. E quando comecei a ler, eu lembro que eu chorava lendo o livro dele. Eu choro. Toda vez que eu leio esse livro, eu choro demais. Chorava porque eu me via, sabe, não intensamente naquela situação, principalmente na época que eu li, né? Mas eu via que eu precisava mudar tanto na minha vida, que apesar de eu não ter um linguajar sujo e não entrar em bebedice, né? Eu estava sendo negligente, né? Talvez será que eu estou sendo só um crente nominal? Será que eu estou sendo só um crente que se preocupa só nos domingos ir para o culto e pronto? Será que eu estou disposto a me despojar de mim mesmo para ir para esses locais de intensa perseguição? Será que eu estou disposto a morrer por Jesus Cristo? Você já se perguntou se você consegue, se você entende, se você tem coragem de morrer por Jesus Cristo? Eu acho que essa pergunta tem que latejar no nosso coração. Estamos dispostos por morrer pelo Evangelho? Mais do que qualquer outra coisa? Talvez um pai esteja disposto para morrer por seu filho, ou o esposo pela sua esposa, ou até o filho pelo pai. Mas e por Cristo? Por amor do Evangelho? Você tem coragem de abrir mão de tudo que você tem para fazer o nome dele conhecido em países que também perseguem cristãos? Letícia, eu acho que essa deve ser a nossa pergunta diária. A gente tem que aqui ele estava no período, né, da Guerra Fria, estava no período que a história fala como cortina de ferro, né? O comunismo estava à solta. E ele teve coragem de se colocar em perigo por outros. Eu acho isso sensacional. Se colocar em perigo por outros. Se colocar em perigo por amor de outros que são amados por Deus. Eu fico pensando, sabe, Letícia, se acontecesse de fato uma perseguição no Brasil, será que nós regrediríamos na fé? Será que abriríamos mão das nossas convicções cristãs para se moldar às situações, para não sofrer? E a gente vê que por muito menos a gente perde, né? A gente abre mão. Por muito menos a gente abre mão da nossa fé, abre mão dos nossos valores, das nossas convicções. E a gente começa a perceber que o nosso evangelho, na verdade, aquilo que a gente está vivendo é um cristianismo morno, né? Como Deus repreende. Isso, estou falando generalizado, né? Tendo um panorama assim, do evangelicalismo brasileiro, por exemplo, a gente tem isso em vista, né? É sempre o eu, é sempre o meu agrado, é sempre o que eu quero, é dessa forma que eu quero viver, é X valor que eu quero ganhar. Eu não vou comprar isso para tal pessoa porque, né, ela tem que se virar. A gente sempre se coloca no centro, né? E quando a gente olha para uma história dessa que se coloca em perigo, o irmão André se colocou em perigo para evangelizar pessoas que talvez nem fossem convertidas, talvez as pessoas nem aceitassem o evangelho, e ele abriu mão de tudo, ainda assim, para pregar o evangelho, para glorificar o nome de Deus, né? Exatamente. E eu acho sensacional que aí, passando esse período, né, todo, e a gente vê que ele monta essa missão chamada Portas Abertas, né? E a partir daí a gente vê ela atendendo, agindo em vários países, né? Dando apoio à igreja perseguida, né? Inclusive, o Portas Abertas, eu até indico para você aí de casa acessar o site do Portas Abertas. É muito bom, de verdade. Eles colocam notícias, tem a newsletter deles, tem notícias sobre o mundo perseguido, tem notícias sobre as pessoas, os missionários que são enviados para o campo. Então, se você quiser saber melhor, mais profundamente sobre o Missão Portas Abertas, acesse o site. Lá tem a lista de países perseguidos, os países em extrema perseguição. Então,
é bom até para a gente colocar na nossa lista de oração. Se você não tem um chamado transcultural, você pelo menos tem um chamado de oração transcultural. Se você é chamado para orar por esses missionários, você é chamado, nós somos chamados para orar pelas pessoas que estão lá lutando pelo nome do Senhor, orar pelos nossos irmãos, porque eles não são nossa família, né? E a gente tem essa perspectiva de que esses missionários são da nossa família, acho que traz uma responsabilidade para a gente, né? Nós temos que ter essa convicção de que eu estou orando, mas Deus está movendo lá. E assim como o irmão André, ele foi sustentado também por orações, né? Da família, de irmãos, de amigos, de pessoas que estavam ali intercedendo pela vida dele. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? E Samuel, eu queria saber qual que foi a parte mais impactante do livro, qual o testemunho mais impactante do livro para você? É uma boa pergunta. O livro todo. Teve várias partes muito, muito boas, muito legais, assim, que me fez refletir sobre a minha vida, né? E sobre o meu trabalho no reino. Mas tem uma que é a mais conhecida quando nós falamos de André, né? Foi um momento em que ele estava levando Bíblias, contrabandeando Bíblias mesmo, e ele foi parado na fronteira, né? E aí fizeram uma pergunta para ele: o que você está carregando aí na mala do carro? Aí ele falou assim: alimento. E enquanto eles foram ver o que era, ele fez essa oração, né? A oração que você citou no começo, né? Tu fizestes homens enxergar. Eu peço que você façam homens que estão enxergando, que fiquem cegos, né? E de fato eles não viram as Bíblias, eles viram um tomate e falaram assim: é melhor você ir rápido, porque senão esses tomates irão apodrecer. É sensacional ver como a mão de Deus está protegendo os seus, está guiando o coração e livrando do mal os seus filhos. Eu acho interessante, por exemplo, alguns representantes, né, do Portas Abertas. Existem vários representantes, né, do Portas Abertas. E teve uma história que o pessoal foi para a América do Sul, acho que Colômbia, salvo engano. E lá também tem um certo tipo de perseguição religiosa, né? E os irmãos estavam indo para lá para contrabandear a Bíblia também, mas pelo avião, né? Tudo bem. Aí pegaram essa pessoa, tal, e perguntaram: o que você tem aí na bolsa? Aí ela falou assim: não, olha aí. Aí abriu a bolsa e ela também orou, né, para Deus fazer com que eles não vissem. E de fato eles não viram. E ela passou com as Bíblias tranquila pela porta da frente da Colômbia e levou Bíblias. Letícia, quando nós olhamos o Portas Abertas, várias e várias histórias de homens e mulheres comuns, vários Andrés que não são conhecidos como o irmão André, mas vários Andrés que também estão se colocando em perigo por amor do Evangelho. Será que também não é hora de nós pararmos para pensar: será que eu também não deveria ser como um irmão André? Lógico que a gente não está endeusando o homem, ele é um pecador, ele é um homem comum. Uhum. Mas o que eu falo será que estamos tendo a mesma disposição para viver o Evangelho de Jesus Cristo? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer. Será que de fato a gente está com o nosso coração voltado nas coisas certas, nas coisas corretas? Fica até, o pastor vai ficar brincando, né? Você está fazendo isso aí, um monte de alma perecendo, vamos trabalhar. O pastor Ival, né? Mas esse deve ser o sentimento mesmo do cristão, né? Eu quero conquistar o máximo de almas possível. A gente se perde por besteira, a gente desfoca por besteira. E eu falo a partir de mim. Quantos e quantos momentos nós perdemos de falar do Evangelho de Jesus Cristo, de ensinar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo? Quantas pessoas estão perecendo e indo para o inferno e nós não falamos do Evangelho? Tudo bem que a pessoa que morreu sem Cristo não estava predestinada, e a gente não estou questionando isso. Eu estou questionando a nossa disposição em falar do Evangelho. O ponto é esse. O ponto não é se ela vai ser salva ou se não vai ser salva. O ponto é me preocupar com todos ao meu redor.
O ponto é eu ter disposição e viver o evangelho reino de Cristo e colocá-lo em prática e fazer o nome dele conhecido, independente para quem seja. E irmão André me ensina a ter o amor de Cristo pelas almas perdidas, pelos irmãos que estão sofrendo. É chorar com o que choram e se alegrar com o que se alegram. A gente está se perdendo por besteira e a gente deve voltar para o que é certo e voltar para o que é essencial. A gente está perdendo a noção da realidade, né? Porque a gente olha para o mundo aqui, para o material, e a gente acha que essa é a realidade. Sendo que, na verdade, a realidade é exatamente o que é invisível, né? É todo esse trabalhar de Deus, é toda essa batalha espiritual, é toda essas almas perecendo e a minha omissão faz parte disso. Então, essa é a realidade, né, da nossa vida. Essa é a verdadeira realidade. Então, quando a gente para de olhar para isso, a gente está focando na fantasia da vida aqui. Na fantasia da vida debaixo do sol. Né? E a nossa vida é além do sol. Né? Eu gosto muito de uma frase do Emílio Garofalo, que ele tem naquele livro Isto é Filtro Solar, que ele fala assim, o cristão foi feito para olhar acima do sol. A nossa vida é lá, é acima do sol. A gente é peregrino aqui. E quando a gente para de olhar lá para cima e a gente começa a olhar aqui para baixo, a gente começa a encontrar várias fantasias, a gente começa a sonhar fora dos planos de Deus, e aquilo vai frustrando a gente, no final das contas. Aquilo frustra, porque parece que a gente nunca vai chegar no objetivo. E você vai perguntar para um homem como o irmão André, ou como outros missionários, como homens que lutaram e entregaram a própria vida a favor do evangelho, se você perguntar para eles, você é um homem realizado? Você é um homem de sucesso? Você se considera um homem de sucesso? Sim. Ele pode ter perdido uma parte do corpo. Se você perguntasse para Fanny Crosby, que nasceu sem a visão, você se considera realizada? Sim. Eu sou... eu considero que o primeiro rosto que eu vou ver vai ser o de Cristo Jesus. Eu tenho esse privilégio. Então, a gente começa quando a gente enxerga essas histórias, essas inspirações, a gente começa a entender melhor o valor de olhar lá para o alto. E é para isso que essas histórias nos chamam. Essas histórias, elas têm que nos trazer para o caráter do Deus vivo. Essa história do irmão André serve não para a gente adorá-lo, mas para a gente adorar o Deus dele. Para a gente adorar o Deus ao qual ele reverencia pelo caráter, pelo amor, por quem ele é. Então, que essa história de hoje leve a gente a reverenciar o Senhor, a olhar o Senhor como o maestro da nossa vida, como aquele que vai fazer a banda tocar, aquele que vai fazer com que a gente saia saltando de alegria, mesmo diante da morte, mesmo diante do sofrimento, né? Exatamente. E, Samuel, antes de terminar, eu queria fazer um apelo aqui para você, brincadeira. Eu queria pedir para você dar um incentivo para o pessoal que está assistindo a gente, a respeito de missões, a respeito de oração, a respeito de uma vida com Deus, como o irmão André teve. Primeiro eu falo sobre a própria missão do Portas Abertas, né, que eu acho lindo, sensacional. A missão é o seguinte, a nossa missão se chama Portas Abertas, porque cremos que qualquer porta está aberta a qualquer tempo e em qualquer lugar para proclamar a Cristo. Irmão e irmã, você que não está se inteirando com as coisas do reino, nós conclamamos a que você esteja se colocando nas mãos do Deus Altíssimo. Se coloque à disposição para fazer a sua vontade, a vontade do nosso Deus. E que você seja um instrumento poderoso, assim como o irmão André está sendo, e assim como vários e muitos outros irmãos e irmãs pelo mundo, desconhecidos até pela mídia, mas conhecidos por Deus, porque se colocaram à disposição para fazer o trabalho do reino. Que você se inteire mais nas coisas do reino de Deus e viva de acordo com a vontade dele, e que você, mais importante do que tudo no mundo, faça o nome dele conhecido. Porque isso é o essencial e isso é o que importa. Amém. Eu acho que o Clube do Livro
fica por aqui com essa palavra. Eu já queria fechar e encerrar para você ficar com essa frase na sua cabeça. Mas obrigado, Samuel, por estar aqui hoje. A gente poderia falar horas e horas do irmão André, desse livro, que é muito abençoador. Obrigado pela disposição. Eu que agradeço por ter me convidado. E volte mais, viu? Tá bom. Essa foi a primeira vez que eu não chorei falando com o Samuel. Mas obrigado pela sua presença aqui no Clube do Livro. E eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.